E quanto tempo eu preciso ficar afastado das minhas atividades depois de um procedimento laparoscópico? Isso depende. Então, por exemplo, esteroscopia, que é aquele procedimento que a gente entra dentro do útero com uma microcâmera, normalmente é um procedimento ambulatorial e que a paciente vai estar apta a retorno às suas atividades no dia seguinte ou até talvez no mesmo dia, mas é um procedimento que realmente não muda, tipo assim, a paciente não precisa se afastar, nem se preparar, nem fazer um pós-operatório. Os outros tratamentos laparoscópicos, normalmente, a paciente vai ter que se afastar um pouco das suas atividades. Na média, para procedimentos menores, como uma ligadura tubária, como uma laparoscopia para avaliação de trompas, uma laparoscopia para cauterização de focos superficiais de endometriose, por exemplo, essa paciente vai se afastar das suas atividades algo ao redor a 7 dias, 7 a 10 dias. Né? Para procedimentos um pouco maiores, como miomectomia, histerectomia, esse tempo vai girar em torno aí de 10 a 15 dias. Tá? Alguns procedimentos, por exemplo, claro que a gente tem sempre que lembrar que o pós-operatório é muito dependente de cada paciente. Tá? Então, tem pacientes que vão precisar um pouco mais de tempo, outras vão menos tempo, né, tá? Mas vamos pensar num tempo médio aí, tá? Quais são as coisas mais comuns, assim, né, de acontecerem, tá? Dor de pós-operatório, que a paciente recebe alta com uma medicação de analgesia mais simples, como, por exemplo, uma escopolamina, um paracetamol associado a um anti-inflamatório, por exemplo, tá? Então, coisas de primeira linha de analgesia. Normalmente, os pacientes não precisam ir para casa tomando nada de medicação mais forte para dor, tá? As pacientes às vezes têm um desconforto no ombro, na laparoscopia, nos primeiros 24, 48 horas, de um gás residual que fica e vai sendo absorvido, mas isso é uma coisa que a gente consegue manejar com o tratamento analgésico. Por causa, às vezes, da anestesia geral, um pouco de sensibilidade na garganta, por causa do tubo ou máscara que foi utilizado. Outra coisa comum, às vezes a gente acaba para fazer procedimentos ginecológicos, tendo que passar uma sonda, então essa sonda às vezes ela não precisa ficar, mas as primeiras diureses da paciente, daqui a pouco ela vai ter um pouquinho de sensibilidade ali na bexiga. E outra coisa muito comum no pós-operatório é que, como se vocês podem ver lá no vídeo de constipação, por exemplo, que eu conversei um pouquinho sobre constipação, como o intestino das pacientes ele tem às vezes uma velocidade um pouquinho mais lenta e o procedimento cirúrgico ele vai fazer com que esse intestino pare durante algum tempo, ele vai voltar à sua atividade, mas os pacientes às vezes vão experimentar uma alteração ali de hábito intestinal transitória, pós-operatória, com uma dificuldade às vezes inicial. Para aquelas pacientes que isso acaba sendo muito comum, muitas vezes pacientes que já têm o intestino um pouquinho mais preso ali, mais lento, daqui a pouco a gente tem que associar algumas medidas para auxiliar essa paciente, mais fibra, mais líquido, para essa paciente não ficar incomodada com o desconforto, né, de um intestino um pouco mais cheio ali.